Já esteve em mais de 90 filmes e séries de televisão. Diz que quando começou as pessoas não percebiam como é que um português foi parar aos Estados Unidos. Tem pontualidade americana, o que significa que na prática chega sempre antes da hora marcada. Hábitos de Hollywood, adora fazer de vilão e nós adoramos tê-lo por cá. Joaquim de Almeida, hoje em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Joaquim, bem-vindo. Obrigada por ter aqui aceitado o nosso convite. Imaginava-se quando começou a sua carreira no estrangeiro a estar tão ativo em filmes e séries internacionais durante muito tempo? Se eu imaginava, não sei, para já não são 90. São mais. Filmes e são 150. Pois, portanto, eu disse mais de 90. Já é nos 150. Sim. Não. Não quis correr o risco de andar ali a contar mas sei que já eram mais de 90. Está nos 150. Imaginar não se imagina. Para já, a coisa primeira, o que se imagina é ser ator profissional, é conseguir chegar a trabalhar. Depois, o grande problema de muitos atores é conseguir manter, é conseguir continuar a trabalhar regularmente. E eu tenho tido a sorte de ter continuado a trabalhar regularmente. Parei um ano aqui com o Covid, como todos paramos, porque não havia trabalho, a não ser algumas séries, mas raro. E depois, mesmo já com o Covid, nos últimos 2 anos acabei por estar muito ativo, porque parece que de repente houve trabalho que nunca mais acabava. Foi o que se acumulou. Não, mas foi verdade. E, entretanto, ainda agora eu tive aqui um filme que saiu, que rodei durante o Covid, o Missing, sim, que rodei está nas salas de cinema. Estreou agora, sim. Que rodei na Colômbia, e lembro perfeitamente, só que tinha uma vantagem. Bem, eu já tinha estado em Cartagena de las Índias, que é uma coisa fantástica. Sei que tem assim uma ligação, não é? Não, eu já fiz lá 2 séries, pois. Portanto gostei muito daquilo. E tenho memórias, porque o meu filho tinha 2 anos, veio para lá também, estive lá 3 meses ou quase 4. Mas nós tínhamos que recolher às 6 da tarde. Tínhamos que estar no hotel, de volta ao hotel às 6 da tarde, porque havia recolher obrigatório por causa do Covid. O que era essa vantagem? Nós sabíamos que àquela hora já não se trabalha mais. Depois era engraçado, estávamos todos num hotel pequenino, éramos só nós, e havia uma certa... Mas estavam juntos, não é? Estávamos todos, era estilo uma família, e tínhamos que mandar vir comida de fora, porque não se podia... os únicos que podiam andar na rua eram os Uber Eats. Portanto, foi uma rodagem engraçada. Mas, pronto, isto para dizer que... O Joaquim estava a dizer que o difícil não é chegar, o difícil é depois manter. É manter. Não, quer dizer, chegar... Hoje em dia as coisas também, daqui a bocadinho vamos falar. Sim, a visão hoje em dia, alguém que queira ter uma carreira internacional da altura de quando o Joaquim começou a ter. Portanto, há aqui uma diferença. Mas não tem nada a ver. Quando eu... Bem, já naquela altura, eu fui estudar para os Estados Unidos porque queria fazer cinema. E depois tinha que se viver nos Estados Unidos, um problema para conseguir trabalhar nos Estados Unidos, era preciso ter licenças de trabalho, etc, etc. Hoje em dia não. Nada, pronto. Era aí que eu também queria. Os últimos 2 filmes que fiz agora foi com a Daniela Melchior. E ela vive em Portugal e trabalha a partir de cá. Porque, não sei, ela fez castings a partir de cá e, portanto, agora está a crescer bastante. Tem aí 2 filmes grandes a sair. As self-tapes. São os self-tapes, as pessoas agora... Eu não sei, porque eu não faço casting há uns anos, disse que deixava... Só os meus agentes eu não faço casting. Já fiz tanta coisa, eles que vejam o meu trabalho, que eu não... Eles têm um tape de várias coisas minhas, mas chega uma certa altura, com 60 anos, eu disse, não, nem tinha 50 e tal, disse, não estou para andar agora a fazer casting, vejam as coisas. Às vezes, porque não podiam fazer entrevistas, fazíamos entrevista com o realizador, falávamos havia Zoom à distância. Zoom, não havia nem Zoom, era, sim, na altura não era o Skype. Sim, exato. Fazíamos Skype. Eu lembro que o filme que fiz com a Sandra Bullock, que foi para aí há uns 8 anos, ou coisa parecida, o realizador quis falar comigo por Skype. Eu estava no Canadá a fazer outro filme, e falámos por Skype, e divertimos-nos muito. E ele disse, eu vou dizer
aos meus produtores, quero que sejas tu a fazer o filme. Os produtores que eram o George Clooney, não é? Portanto, eu disse, a ver o que é que dá. Mas como é que chegou aos Estados Unidos? Como é que foi essa entrada? Quando é que decidiu que queria fazer isso e depois conseguiu chegar lá de facto? Isto é a história há males que vêm por bem. O Conservatório Nacional fechou, eu tinha feito o segundo ano, queria fazer o terceiro para ter o meu bacharelado, mas não, era impossível, não havia sido para estudar na altura. A única coisa era ir para um grupo de teatro e tentar entrar e não sei o quê. E tentei entrar nos cómicos, tinha o Fernando Heitor, que era meu amigo, mas depois havia sempre umas guerras, aquilo era uma coisa. E eu disse, não... Vou ver um sítio, vou dar uma volta pela Europa. O meu pai tinha-nos guardado sempre o dinheiro. Quando nós acabávamos o liceu, para comprar um carro, não sei. E eu nunca tinha comprado um carro, apesar de estar no conservatório, porque isto foi logo a seguir. A Revolução veio em 17, em 18, em 75 foi quando o conservatório fechou. E eu disse ao pai, dê-me esse dinheiro, que eu vou usar esse dinheiro para ir dar uma volta pela Europa para ver coisas. Acabei por parar em casa do António Vitorino de Almeida. Mas agora, o seu pai achou graça a isso? É por isso. O meu pai achou graça. Quer dizer, a minha mãe começou a ver que eu queria mesmo era ser ator e mais tarde, quando eu estava em Viena, convenceu o meu pai a ajudar-me para eu ir para os Estados Unidos a estudar. Porquê? Porque eu acabei em casa do António Vitorino Almeida, mas eu não achava muita piada, porque ele disse é mais outra coisa deste gajo é doido, é outra coisa desta. Mas o engraçado é que eu fiquei em casa do Vitorino Almeida, estive lá uns meses, depois mudei-me para a casa de uma namorada, mas entretanto conheci quem viria a ser a minha primeira mulher, que era a Andrea Nemetz, que era uma pianista clássica húngara, que era amiga do António, e que o António um dia diz-me, Joaquim, ela tem uma bolsa de estudo para ir para Nova Iorque, mas não consegue, não pode sair daqui, não pode ir para Nova Iorque, sem ter um visto definitivo para deixarem sair da Hungria, porque senão aquilo era o tempo de comunismo, Sim. E fazem represálias. O pai era diretor de uma universidade, a mãe era diretora de um hospital, etc. Conclusão. Eu encontrei um dia e disse, mas se quiseres, estamos todos num jantar, mas se quiseres eu caso-me contigo para tu teres... E assim, e depois nunca mais não ouvi durante um tempo. A partir de um dia, lá a Musique Verein, que era lá a escola da música, eu ia lá de vez em quando comer, porque aquilo era barato, e encontro e começamos a falar, e ela diz, mas a sério, e começámos a tratar das coisas. E começámos a tratar, acabámos por nos apaixonar, quando casámos, estávamos juntos. E assim foi, ela tinha a bolsa e o meu pai deu-me uma ajuda e eu lá fui para os Estados Unidos, porque eu tinha ouvido falar do Strasberg, do Actors Studio, etc, e queria estudar. E nessa altura o meu inglês era péssimo, portanto tive de ir primeiro, ela chegou lá, mandou-me os papéis para eu me inscrever na Columbia University para estudar inglês intenso. E assim foi, tive 6 meses a estudar inglês. Mas pronto, esta é a razão como eu acabei por ir para os Estados Unidos. E como começou aí toda a ligação? Enfim, e, portanto, a partir daí, porque depois isto foi em 76, que eu fui para os Estados Unidos, em outubro de 76, faz este ano 47 anos, né? 47, pois. Mas havia muitos estrangeiros nessa situação nos Estados Unidos? Ou já era um mercado aberto como o conhecemos agora? Não. Seria mais difícil do que hoje? Na escola estudei. Consigo contar pelos dedos da mão aqueles que tiveram sucesso, que estavam comigo na altura. Um deles é um italiano, o Luca Barbaresi, que ainda agora fiz um filme este ano, o ano passado, com o Roman Polanski, e ele é o produtor do filme, também entra como ator, mas é produtor do filme. Mas havia italianos, havia o René Pereira, que era mexicano, de origem portuguesa, porque Pereira dá-me ideia que é português. E, portanto, estrangeiros, mas não havia muitos. Não havia muitos estrangeiros. Pois havia aqueles que estavam lá já celebridades, como a Iman, e aqueles modelos muitos. Sim. E outros. Portanto, mas não era. Mas, quer dizer, agora, eu depois de estudar 4 anos com o Strasberg e com o Nicholas Ray, que foi um dos grandes realizadores, que fez
Rebelde Sem Causa, Sim, etc. sim. E depois com a Stella Adler, não sei o quê, depois tinha que entrar no mercado de trabalho. Portanto, comecei a fazer teatro, que não era pago, off-Broadway, para ter experiência e depois até para ver se o inglês melhorava e tudo. E uma das vezes eu estava a fazer o Christmas Carol, que se chama, como é que se chama, aquela coisa do velho avarento. Sim. E fazia lá do antigo partner dele, mas enfim, esta minha amiga traz-me uma amiga dela que era a Gretchen Renel, que era casting director da Paramount. E ela diz-me lá, a peça, pronto, é o que é, mas eu achei muito piada aquilo que estavas a fazer, portanto, porque é que não vens e traz-me umas fotografias, etc. E eu vim, fui lá ter com ela, ela mandou-me para ir a certos agentes, porque ela tinha muito poder, casting directors da Paramount, os agentes dizem, Claro. vêm as recomendações. E esta agência mandou-me a 2 castings, com a mesma casting, e que foi um anúncio e um filme, que acabou por ser o meu primeiro filme e o meu primeiro anúncio. E a partir daí, tive os 2, assinaram-me um contrato e pronto, e a partir daí foi história, que comecei a trabalhar. E há pouco o Joaquim estava a falar precisamente na Daniela Melchior e os dois contracenam na velocidade furiosa. De resto, o filme também tem cenas gravadas. Nós estamos contracenar contra Sim, dançamos exatamente. no Agora, outro filme. Não estamos juntos. porque está aqui nesta nova velocidade. Eu Não vamos ser spoilers. mas eu vou dizer a verdade. Eu não li o guião, porque eu estou na primeira parte do filme, no princípio do filme. É um flashback não vamos para spoilers. Exatamente, por isso é que eu também não quero desvendar. Tem umas coisas. Enfim. como dizer sem estragar, não é? Sem estragar. Sim, mas pronto, e filmámos, estivemos lá na mesma altura, mas eu por acaso nunca coincidimos, porque não filmámos nos mesmos dias. Mas, pronto, mas ela tem um papel relevante no filme. Eu aqui tenho este filme é um bocado estranho, porque aparecem as pessoas todas que apareceram nos outros filmes. Não todas, mas quase todas. O Rock acho que não aparece, porque chatearam-se, entretanto, com coisa. Mas é uma história que aparece. E como é que foi voltar à velocidade furiosa? Eu depois mostro-vos a fotografia, porque é uma coisa muito engraçada, porque eu tenho pontinhos aqui na cara, e este senhor com quem eu contraceno também, porque é como se fosse, portanto nós tínhamos filmado há 11 anos, é como se fosse 11 anos atrás, e ele era um miúdo e eu era mais novo. Isto é supostamente um flashback. Portanto, mas é para a pós-produção? Não, é para depois fazerem 11 anos mais novo. Não, para fazerem. Eu sei, não, tu nem estás assim muito mais velho do que estavas, mas pelo simples não, porque é ele temos que o fazer bastante mais novo. E pronto, e assim foi uma coisa estranha, porque e depois olhava para o outro, também com este outro ator, que era o meu mão direita no primeiro, o Michael, e é estranhíssimo estar a olhar para as pessoas e vê-las todas. Mas já viu o resultado final ou não? Como é que a sua cara vai ficar? Não, porque quando eu fui dobrar, ainda não tinham feito esse trabalho. E aliás depois tive que levar outra vez outras coisas, porque estes filmes depois aquilo parece que até 10 dias antes mudam, reeditam, etc. Mas não vi o resultado final. Vou ver depois. Pronto, estreia no nosso país a 18 de maio. Cidade Furiosa. Exatamente. Já falta pouco. A não perder depois com o Joaquim Almeida. No meio de tantos nomes com quem o Joaquim já contracenou, Harrison Ford, Gene Hackman, Richard Gere, qual foi assim o ator ou atriz com quem teve mais prazer em trabalhar? Com quem tive mais prazer em trabalhar? Ou que lhe deu assim, ficou... A atriz, Sandra Bullock, achei de uma simpatia e de uma generosidade como pessoa a trabalhar.
É mais fácil às vezes, mas não vou dizer, aqueles com que eu não gostei muito de Oh, trabalhar. não quero mesmo dizer assim um nome. Essa era a pergunta seguinte. É que nós começamos sempre pela parte de depois, depois temos a mesma. Mas há tantos, a Isabelle Huppert, gostei muito de trabalhar com ela já há muitos anos. Joaquim está a escapar à outra. Não, depois, não, Gene Hackman, tive uma experiência ótima, e também com o Harrison Ford. Vou-vos contar uma história com o Harrison Ford, que é engraçada. Ele convidou-me para almoçar, mais a secretária, e eu disse: se não te importas, vem a minha mulher com o meu filho, porque o meu filho era pequenino, e com o meu filho não, eu deixei o filho com a babysitter, nós tínhamos levado a babysitter para o México, mas estava a minha mulher, e o Harrison Ford começa assim com uma atitude que eu achei bastante insultuosa. Eu disse: o que é que estás a fazer? Eu não estou a perceber, mas eu estou nas tintas do Sérgio Harrison Ford, mas não falas assim comigo à frente da minha mulher. Isso durante a refeição? Durante a refeição, porque o gajo começou assim, ele começou assim com um sorrisinho, assim. Pronto, eu queria só saber, agora vou-te explicar. É que nós estamos, eu acho que tu é que tens que ser o verdadeiro, aquele que eu vou atrás, não é o gajo para quem tu trabalhas, que é o gajo da droga. És tu, porque tu é que és a cabecilha lá por trás. Ou seja, era um teste. Era um teste, mas era um teste que aquilo ia acabar de mal, porque eu fiquei muito, muito irritado com aquilo. Mas foi engraçado, porque aquilo, pronto, o gajo foi bestialmente insultuoso, mas era para ver como é que eu reagia. Como é que reagia? Porque eu tenho noção que se não tivesse reagido daquela maneira, ele dizia: pronto, isto não dá. Não pode ser esta maneira, não é o ator que eu... Sim. E portanto pronto, funcionou. E a minha parte aumentou substancialmente. Claro. Não estava escrita assim, porque depois, de repente, ele veio com estas histórias de que nós tínhamos de lutar e tínhamos de ter... E lá vem aquelas cenas de pancadaria que eu tenho com o Harrison Ford, que vieram daí, que foram criadas depois. Mas, portanto, também tive... Mas que eu geralmente dou-me bem com muita gente. As pessoas com que eu me dei pior, geralmente, muitas vezes em televisão, aqueles jovens atores que aparecem, que acham que estão lá há 2 anos a fazer uma série, e a mim convidam para ser guest star, não sei o quê, e a atitude, eu já houve uns que me passei. Mas ultimamente também tive um senhor ator que é bastante conhecido, que eu não vou mencionar. Que achei muito desrespeituoso em relação aos outros atores, muito egoísta, e porque de que a maneira de trabalhar não era muito simpático. E portanto não fui o único ator que, depois falei com outros atores que do mesmo filme também não ficaram não acharam muito engraçado. Mas às vezes acontece, às vezes há outras vezes. É ser vedeta, É porque são vedetas, ou porque têm ideia, porque eles é que querem mandar o filme. Quando há um realizador e pronto, e aquilo mudam as cenas o tempo inteiro, e um gajo vai para lá, eles esquecem-se que nós, o inglês é a nossa segunda língua, e chegamos lá e de repente aquilo é tudo, mudaram o guião todo na hora e não sei o quê, e aquilo é... Eu acho um bocado, e pronto, e é a maneira deles, e depois repete-se a cena no outro dia, porque aquilo não era o que ele queria, afinal tem que ser, sei lá. Portanto, de vez em quando há... Mas eu, em geral, nunca tive grandes problemas a trabalhar com outros atores. Dou-me bastante bem. Mas aqui e ali acontece. Claro, não somos todos iguais. Já vamos tentar insistir para ver se na segunda não parte sei, conseguimos saber. Acho que não vamos conseguir, nós gostamos sempre. Mas pronto. E este gosto de ser sempre o vilão, Joaquim? É um gosto? Não é um gosto, eu vou-lhe explicar. Eu comecei... Porquê é que eu faço sempre de vilão? Porquê é que me convidam para fazer de vilão? Agora, neste último filme, o Missing, não era vilão. E tive um imenso prazer não ser vilão. Não é escolha minha. Eu comecei por fazer os vilões que ficaram marcados, como o Desperado, o Clear and Present Danger, vários vilões que marcaram, e de repente as pessoas... É um bocadinho o typecasting, e lembram-se de mim, quando é para lembrar dos vilões, lembram-se de mim. Mas eu não tenho cara de vilão. Tenho mais uma... Eu acho que é mais a voz é que é um bocadinho de vilão.
Eu gostei do olhar do Joaquim, ainda bem, está em vídeo, portanto, convido toda a gente a assistir ao... Mas o que é que... Pronto, e houve uma altura que disse aos meus agentes, pá, e recusei para aí 2 ou 3 filmes, porque achei que estava a fazer mais do mesmo. Depois comecei a notar que estava a perder muito dinheiro, não é? Porque estava a recusar fazer de vilão e não me estavam a oferecer outras partes, e eu disse não. Bora lá, voltamos outra vez. Vamos aceitar fazer de vilão, porque isto não dá. Não, porque a pessoa tem que trabalhar, não é? Claro. Portanto, e assim foi. Mas não é a minha predileção fazer. Aliás, eu sempre dividi muito o meu trabalho entre os Estados Unidos e a Europa. Eu na Europa nunca fiz muito de vilão. Por acaso agora tenho uma série nova na Netflix, que em francês é Braqueur. Aliás, eu filme em francês e espanhol, faço um venezuelano que vem para a Bélgica, mas chama-se Gangland na Netflix. E que faço também o vilão, mas raramente. Mas na Europa eu fiz tantos filmes na Europa e nunca fiz muito de vilão. Ainda agora vou a Saragossa, a um festival que não sabia deste festival, um festival de cinema histórico. E vou receber o prémio. Fazem uma homenagem, todos os anos fazem uma homenagem a um ator que tenha feito cinema histórico. E então fazem uma homenagem. E todos aqueles filmes que eles mencionam, desses filmes históricos, em nenhum deles sou vilão. E, portanto, agora, por estar a falar... Portanto, eu na Europa, eu fiz muitos filmes em Espanha, fiz muitos filmes em Portugal, nunca fiz de vilão. Não, isso é verdade. Portanto, foi sempre... Mas nos Estados Unidos é... Resulta. Pronto, nos Estados Unidos é assim. Mas depois também não é que eu agora me importa tanto fazer de vilão. Porque tens uma certa liberdade de estar a fazer coisas que não podemos fazer na vida real. Não é? Claro que sim, nem mais. Mas como é que tem visto o streaming e, acima de tudo, e já falámos um bocadinho logo no início, que tipo de transformação verificou na indústria de cinema? Acha que hoje em dia, por exemplo, os novos atores têm a vida mais facilitada? O streaming ajudou? Bem, o streaming aconteceu de repente muito. Eu lembro perfeitamente que eu nem fazia televisão porque era um ator de cinema e não se fazia televisão. Depois todos os atores começaram a fazer televisão. Sempre houve muito essa separação, não é? Houve, até há 20 anos atrás. A primeira série que fiz foi o 24 Horas. E lá está outra vez mais outro vilão. Mas... E que série incrível. Ainda não havia Netflix. Nem estas não coisas havia, mas o streaming. 24 Horas foi a primeira série que foi editada toda, fizeram aquilo tudo junto e vendiam a série ao ano, portanto, os DVDs. Sim, portanto, as pessoas começaram a comprar a série para vê-la em casa, para ver tudo de uma vez. Portanto, e esse tipo de produção já tinha um registro até mais cinematográfico, não é? Por isso é que se calhar houve essa transição. Ou não? Ou é errado? Não, mas o 24 Horas nós filmávamos em 35mm portanto, em filme, com 2 câmaras sempre, mas em filme. O que a mim fazia muita impressão, porque nós estávamos habituados, sobretudo aqui na Europa, a fazer filmes em que se contava o filme que se gastava, etc. E que estávamos ali a filmar e televisão, que se repete imenso, e câmaras Panavision, portanto, 35mm. Mas em relação ao streaming, o streaming mudou muita coisa. Para nós, atores, nós ganhamos muito menos. É muito difícil de definir como é que é os direitos de autor em streaming. E nós ganhávamos muito direitos de autor sobre os DVDs eu lembro que filmes, por exemplo, como o Fast Five, ganhávamos muito dinheiro quando aquilo se vendia em DVD, etc. Agora é difícil, e tem os acordos que têm feito com a Netflix, com a Amazon e todas estas plataformas, tem sido difícil definir o que é que nós vamos receber. E recebemos, mas não recebemos nada do que nós costumávamos receber. Portanto, por exemplo, em séries como Queen of the South, eu fiz dinheiro enquanto ela não foi para a Netflix. Porque ela estava... O Queen of the South ela foi produzida pela Fox,
que paga bastante melhor. Sim. E depois a Netflix compra. Depois a Netflix compra, mas depois dela ter passado, ela foi feita, a Fox passava no USA. Depois é que vai para a Netflix. E aí já não se... Já o dinheiro não é... Os direitos de autor passam a ser outros. Mas porquê? Há alguma razão para isso? Porque, e depois é assim, desde que vem o streaming é mais fácil roubar as pessoas conseguem ir buscar os filmes. Mas no caso da Netflix tem subscritores e as pessoas pagam para ter acesso àquela sim, plataforma. Está bem, mas eles fazerem dinheiro não nos pagam a nós, não é? Porque, pois, devia haver... Uma legislação. Devíamos receber tanto, portanto, é difícil... Por visualização quase, não é? Sim, sim, mas como é que se... É uma área que ainda... Como é que se faz, a quantidade? Sim. E quando nos outros nós é por cada DVD que é vendido ou pelo dinheiro que aquilo fez, aquilo tem uma equação da importância que nós temos no filme, do dinheiro que ganhamos, etc. E depois aquilo tem uma equação que é feita por uma coisa que é talent and residuals e pronto, e depois os residuais são... Agora, é difícil quantificar quantas pessoas viram, quantas não viram, etc. Não sei. Portanto, agora, em relação aos atores mais novos, isto é, por exemplo, atores como jovens atores portugueses, eu acho que é muito mais facilitado, porque podem audicionar, podem fazer audições para testes, para uma série de coisas internacionais. E como nós portugueses temos esta facilidade de falar línguas, eu acho que isso, para os jovens atores portugueses e para muitos dos atores, há vários atores portugueses agora a trabalhar aí internacionalmente, eu acho que facilitou. Já falámos da Daniela, mas também a Alba Batista, também está. A Alba, trabalhei com ela também, no Warrior Nun. E que, aliás, a reação quando a Netflix cancelou o Warrior Nun foi muito engraçada, porque os fãs pagaram e puseram uma coisa enorme em Times Square a dizer Bring back Warrior Nun e em frente mesmo também, e puseram uns cartazes enormes em frente à Netflix. Portanto, não, mas eu acho que, por exemplo, agora temos a greve dos escritores em Los Angeles. Portanto, está tudo um bocado parado. E uma das coisas que eles também se queixam é do dinheiro que eles não recebem, que acham que deviam receber, porque eles é que a televisão é toda reescrita, são escritores, e é parte disso que os atores reclamam também. Temos tido os sindicatos, há uma coisa que funciona bem nos Estados Unidos, é os sindicatos na indústria audiovisual. Funciona e temos resultados. Aqui na Europa não há sindicatos, praticamente. Portanto, os produtores pagam aquilo e não pagam tão bem como se paga nos Estados Unidos, porque nós estamos organizados, nós temos reformas, eu tenho uma reforma do sindicato, aliás, estou à beira de me reformar para o sindicato, para começar a receber a minha reforma. São reformas boas. Temos a reforma do sindicato, depois a reforma do Estado, etc. Mas, por exemplo, aqui em Portugal não sei, os atores recebem reforma daquilo que descontaram. Sim. Que não deve ser uma coisa enorme. Sim. O Joaquim de Almeida é americano, é norte-americano também. Também tenho um passaporte americano. E como é que isso aconteceu? Porque que isso foi relevante? Não foi relevante, foi relevante. Um dia disseram-me que eu tinha que mudar a carta verde, porque já não se parecia comigo. Pois a carta verde já tinha 30 e tal anos. A carta verde é o quê? É a residência. A carta de residência. residente, que é aquilo com que se pode trabalhar. Agora já se pode. Agora, por exemplo, esses atores que vão para lá trabalhar, eles têm o contrato, dão-lhes um visto para fazer o filme, portanto já nem precisam de carta verde. Okay. Eu era residente, portanto, e disseram que tinha de fazer a carta verde. Eu carta verde, e depois se perguntam sempre, então, que tempo é que teve fora, e não sei o quê. E eu resolvi que era muito mais simples ter um passaporte em que passámos de ser a perguntar uma data de questões e nos dizerem welcome home. E depois também porque
É uma chatice quando se é americano, porque depois temos de declarar os impostos até ao fim da vida, sei lá, aquilo não é uma coisa fácil. Eu tenho até 2 amigos americanos que vivem em Portugal que recusaram a nacionalidade americana por causa disso. Mas como residente seria a mesma coisa, porque ao fim de tantos anos eu tenho lá contas de reforma, não é? Grandes. E não as quero perder, Claro. porque temos que essas contas, agora é que nós, depois de nos reformarmos, podemos ir tocar nessas contas. Aliás, tenho uma empresa que vai-me pagar reforma também dessas contas. Portanto, eu ainda fui perguntar e ver como o problema seria o mesmo, sendo residente ou não. Portanto, é uma questão de conveniência. Mas é de conveniência, mas essa questão do welcome home que mudou no resto também, ou seja, aqui houve algum tipo de diferença para o facto de ser um imigrante ou ser agora um nacional? Sentiu isso de alguma forma ou não? Não, eu nunca senti. Eu acho que não, porque eu acho que não. Para já, porque eu sempre vivia ou em Nova Iorque ou em Los Angeles. E sente-se mais em certas outras cidades zonas, sim, onde há imigrantes muito específicos. Uhum. E aí, portanto, aí eu acho que. E são mais do que os imigrantes que sofrem mais nisso, são os mexicanos, etc. Pessoas portanto, nunca senti muito. Não vi grande diferença, mas. É mais prático. É mais prático, deixamos, acho que facilitou em muitas coisas em relação a impostos, a coisas, sei lá, a coisas mais práticas. Uhum. E do que ter que estar sempre a pedir coisas, papéis que precisa a Claro, Portugal. Ou não sei. claro. Mais fácil. E como é que durante todos estes anos se faz uma gestão, como é que se gera a carreira e a família? Eu faço esta pergunta porque quando estava a fazer a pesquisa, eu sei que o Joaquim estava a dizer que, por exemplo, não conseguiu acompanhar ou estar tão presente no crescimento da sua filha. Pois, do meu filho foi, porque eu tive mais tempo com a mãe dele, e enquanto até aos 6 anos eu tirava do kindergarten e eles vinham ter comigo. Vinham. Com a Ana, eu estava às 24 horas, quando ela miúda, pequenina, e vieram para Los Angeles, e eu nessa altura, depois até decidi mudar-me para Los Angeles, de Nova Iorque, porque estava um bocadinho farto de Nova Iorque, vendi o meu loft de Nova Iorque e comprei este apartamento em Los Angeles. Mas a mãe dela não se adaptou. Até eu estou a começar a pensar também já deixar Los Angeles. A sério? Porquê? Porque acho que tenho 66 anos e estou há 47 anos lá e não preciso lá estar. E porque estou a começar a gostar muito de estar em Portugal. E está-me a apetecer, se calhar a altura de voltar e mudar a minha residência para Portugal. Como eu disse, tenho um apartamento lá em Nova Iorque onde o meu filho está. Portanto, Que entretanto seguiu também a carreira. sim, muda a minha morada para Nova Iorque, como para a empresa, etc. E porque eu depois tenho este apartamento em Los Angeles e agora vou cada vez menos. Estou cada vez menos tempo lá e os apartamentos lá, um apartamento na praia em Los Angeles, apesar de ser nosso, paga imensos impostos. Os impostos lá, o IMI lá é alto e pagam o condomínio todos os meses, que também é alto. Portanto, começo a fazer contas e digo assim, mas vale a pena eu ter aquele apartamento? Ou se mudar a residência para cá, posso utilizar aquele dinheiro sem pagar impostos e pôr aqui a minha primeira residência cá. Portanto, não sei, estou a ver. Mas porque o da família, ela não se adaptou, portanto, resolveu voltar e eu depois, para muita tristeza minha, mas também percebi porque não é fácil. Los Angeles não, é muito mais fácil a pessoa ter amizades em Nova Iorque, porque é uma cidade em que, pronto, as pessoas dão-se muito mais, encontram-se em restaurantes. Há muito essa diferença, Nova Iorque para Los Angeles? Los Angeles, cada vez que vou ver um amigo, tenho que guiar não sei quanto, às vezes 1 hora, não é? Porque aquilo é tudo, as distâncias são enormes. Portanto, não se criam tanto laços, os laços não. É mais difícil de ter assim uma base de amigos. Mas já passa mais tempo, nesta fase, já passa mais tempo em Portugal do que fora, ou ainda não? Não.
não passo mais tempo em Portugal, porque, quer dizer, este ano estou a passar mais tempo. Fui aos Estados Unidos em janeiro, estive lá um mês e agora vim, porque agora sabíamos que isto ia A greve, não é? a greve ia acontecer, e não é só por isso, é porque estou a renovar a minha casa de Sintra, estou a fazer só deixei as paredes, estou a refazer aquilo tudo, vou ficar com uma casa nova, porque precisava, que a casa já estava velha, e portanto é bom estar cá para ir vendo, O andamento da obra. o andamento da obra, e como coincide com, não sei, tenho agora uma proposta para um filme em França. Se calhar vai passar uns tempos a França agora Não, em breve. vamos ver, portanto, estamos. Bem, eu espero que a greve não esteja muito tempo, porque depois é uma chatice. Eu, aliás, tenho vários amigos preocupadíssimos porque nem toda a gente teve a sorte de trabalhar tanto como eu, sei lá, e portanto não tem economias e estão um bocado aflitos. Mas e agora, portanto, a família não é fácil. A minha manager sempre, eu tenho muito respeito por vocês atores, porque manter uma família junta é muito difícil. Muitos atores decidem a um certo ponto fazer na televisão. Uma das razões era para estarem com a família. Porque fazendo televisão vão de casa para o estúdio, vão para o trabalho e pronto, e têm uma vida mais regrada, não é? O cinema leva-nos para um sítio, depois para o outro, depois para o outro. E os seus filhos, um deles disse que está em Nova Iorque. O Lourenço está em Nova Iorque. O Lourenço é economista, depois economista, foi estudar economia e política para Glasgow. Depois desistiu de política e foi fazer teatro. Portanto, formou-se em economia e em teatro. Depois decidiu. Estava tão bem encaminhado. Já percebemos aqui pelo ar do Joaquim. Não, exatamente. Não, mas depois. Não, mas eu dou-me bem com o meu filho. Falamos todos os dias, dou-me bem. Depois ele quis estudar para Nova Iorque teatro. Ele teve uma conversa séria comigo e eu disse: então, com certeza, então vais. E foi estudar com um amigo meu que tem um conservatório em Nova Iorque e esteve lá 2 anos a estudar. E depois começou a fazer e fez algumas coisinhas lá e agora fez umas coisas cá também. Aliás, está no crime do Padre Amaro. Não é? Mas, não sei, eu digo sempre, eu acho que tens que trabalha num restaurante também, como eu trabalhei. Lá em Nova Iorque. Pois é, quer dizer, que depois ganham dinheiro nos restaurantes, ganha-se bem, não é? A trabalhar numa coisa. Mas eu com a idade dele, pronto, já tinha deixado de trabalhar em restaurantes, já tinha feito uma série de Mas o Joaquim filmes. gostou da ideia dele seguir um bocadinho Não gostei nada da ideia, tenho que dizer a verdade. Não gostei, mas ele depois vi que ele tinha toda a vontade de fazer e depois apoiei-o e continuo a apoiar, mas não sei, eu trabalhava num restaurante, mas cada vez que ia fazer teatro que não era pago, eu deixava o restaurante para ir fazer o teatro, porque eu achava que eu precisava daquilo, que era a única maneira. Depois tinha a vantagem de que, como trabalhava bem no restaurante, o dono dizia sempre, podes vir outra vez. E portanto, mas ele também, de vez em quando vem fazer coisas, eles deixam-no sair e depois ele vem e tem o trabalho outra vez. Agora, acho que ele tem que se... Não sei, isto também é sempre preciso uma pontinha de sorte. Isto não é só... Porque eu acho que, por exemplo, tive a sorte de ter os 2 primeiros castings, ter logo os papéis. Deu-me uma grande vantagem, não é? Portanto, não sei. Mas, e a sua filha? A minha filha estuda, está a tirar design. Foi apoiado, não gostou, depois voltou... Mas está cá em Portugal, então? Está a estudar, e depois foi mais para... Queria um design mais específico, é o design gráfico, e ela tem jeito, porque ela também, a avó era pintora, e não sei o quê. E lá tem 20 anos, está no 2º ano, e está muito bem. E os seus filhos são críticos em relação ao seu trabalho, Joaquim? O meu filho, a minha filha nunca viu muitas das minhas coisas. Não viu o Missing agora, porque lá foi, mas nunca viu muito ela nunca era mais pequena,
Pois. Nunca vi muito dos filmes. O Lourenço, inclusive, veio muito. Veio muitas vezes com a mãe enquanto eu filmava, e depois até quando eu tinha outra. Quando nos parámos, mas tinha outra namorada, vinha com a namorada e vinha. E acompanhou-me, teve em várias partes do mundo a acompanhar nas filmagens. Ele gostava de vir e ver, etc. Portanto, com o Lourenço, sim, ele tem mais esse sentido. O Joaquim já falou algumas vezes aqui na reforma, mas ainda não está a pensar, ou está? Não, Ainda quer fazer. Quando eu Eu falo de percebi, reforma. só para deixarmos aqui claro que ainda vamos ver durante pelo menos mais uma década. Se assim o quiserem. Mas não é isso é que nós chegamos a uma idade, pagámos, descontamos. Eu estou há 42 anos, entrei no sindicato em 81, portanto são 42 anos. Eu já cheguei ao topo da reforma, portanto, a partir de agora tenho direito a receber aquele dinheiro. Estamos a falar só dessa reforma, porque de cinema ainda o quê? Podemos esperar mais uma década? Pelo menos. Nós podemos reformar e continuar sim, a trabalhar. É Uma coisa não impede a outra. Agora, mas também, para voltar para Portugal, se eu quiser mudar a residência, é melhor, o meu contabilista diz-me, é melhor fazer isso a seguir a teres pedido a reforma, porque, pronto, é diferente para depois para o IRS dos Estados Unidos, etc. Portanto, como eu estou a pensar seriamente a mudar a minha residência para cá, sim, mas isto seriamente, depois isto dá trabalho. Vamos ver, porque depois eu também penso assim, mas será que eu consigo estar aqui em Portugal sempre? Também não sei. Eu esta mudança, eu estou tão habituado, também gosto de lá estar. Portanto, tenho que ver. Estudar muito bem a ideia. Tem que equilibrar, sim. Não, mas é que pessoa que está há tantos anos fora, eu gosto de estar cá, mas depois digo assim, mas o que assusta? Não sei, depois acho que me faz falta, se calhar, não é? Depois me vejo livre da casa e não sei o quê, mas já é outro. já é outro. Estar a voltar outra vez, depois não sei. Portanto, tenho que pensar isto muito bem. O Joaquim é sempre assim, às vezes difícil tomar decisões, ou é só neste tema do resto, quando é para decidir, decide facilmente, toma as suas, por exemplo, quando está indeciso em relação a papéis, aceita, se não aceita. Não, mas isso às vezes também acontece, não é? Porque às vezes temos dois papéis ao mesmo tempo e depois temos que decidir qual deles é que nos convém mais. Às vezes tomamos a decisão que não é certa, mas pronto. Depois o outro filme é que foi que teve sucesso, mas isso há de ser sempre assim. Portanto, não, em relação a isto, porque é uma decisão grande, mudar a residência de um país para o outro, estar a. É que eu também tenho que admitir que eu estou a ficar um bocadinho cansado de andar. Isto não é uma viagem pequena. Eu nem é tanta viagem, é o jet lag. O jet lag dá-me cabo da cabeça. Sobretudo quando venho para Portugal. Mano, pá, uma semana parece que estamos ali com gripe, aquele jet lag sério. Para lá nunca tenho muito. Mas também estas viagens cansam. Mas já são muitos anos. Nesta, não é? Para lá, para cá. Muitos anos a virar frangos, não é? Não queria dizer isso, mas é verdade, não é? Mas são muitos anos. São muitos anos e depois não é só para cá e para lá, e depois sim, para cá e para lá, às vezes daqui para... Sim, fora depois, quando está mas a filmar... Na Europa, na Europa é mais fácil, não é? Quando nós vimos daqui, vamos para a França, voltamos, vamos para a Inglaterra, voltamos, vamos para a Suíça, voltamos. São viagens de 2 horas, portanto dá para... Estamos 5 dias sem trabalhar, vamos para casa. Assim, um papel que o Joaquim ainda não fez e gostava de fazer, ou o realizador com quem gostaria de trabalhar ainda, já a pensar no que ainda tem para fazer? Eu espero sempre ser surpreendido com um guião bom, com um papel bom, etc. Não tenho ninguém assim com quem sei lá, fiquei muito lisonjeado quando o Polanski, este meu amigo de fora, me diz assim: olha, estás em casa, posso fazer um zoom? Podemos? Está a falar da Palace. Sim, e depois aparece o Roman, que eu já conhecia, porque eu tinha feito um filme com a mulher dele, com a Emmanuel Sagnier, e diz-me:
queres fazer o meu próximo filme? Eu, bem, eu gostava de ler o guião primeiro, mas em princípio sim. Porque realmente depois de trabalhar com ele, é um realizador que gosta de atores, gosta de trabalhar com os atores. Não é fácil, mas no fim ficamos com há uma certa gratificação em ter um realizador que puxe por nós e que nos faça fazer coisas que sentimos que foi bom. Porque há certos realizadores, eu trabalhei com outros realizadores que não dirigem, porque partem do princípio que se escolheram um ator é porque é aquele ator que eles queriam, portanto tem menos direção, e às vezes a pessoa fica assim, mas será que eu estou a fazer isto bem? Não diz nada. Ou seja, dão a liberdade total, é isso? Sim, não dão tantas instruções, deixam a coisa fluir. Pois, há realizadores que são muito intensos naquilo como querem, outros menos. Claro. Mas eu gosto de ser dirigido, porque eu gosto de sentir que daquele trabalho. Porque quando se trabalha com um realizador em que parece que sempre está tudo bem, eu fico assim. Se calhar depois vou para o hotel e digo assim: podia ter feito aquilo de outra maneira. Pronto, se ficar ali com realizadores que se trabalha a sério, fica-se muito menos na dúvida disso, porque sentimos que estivemos ali a dar o nosso suor para fazer o que ele queria. Portanto, é uma coisa. Quer dizer, eu gosto de ter um realizador que puxe por nós, que comunique. Ao estilo do Harrison Ford, que o tirou quase do sério. Sim, como nós falámos na primeira parte. Mas um realizador que, eu percebo, que nos obriga a trabalhar. Sim, claro que sim. E o Joaquim consegue desligar? Ou seja, acaba de filmar, vai para casa e desliga, está feito, ou fica a pensar, devia ter feito assim, há pouco estava a falar exatamente nisso, ou demora ali um bocadinho até... Não, é difícil desligar, até é difícil desligar quando acabamos o filme. Acabamos o filme e de repente sentimos um vazio, porque estávamos habituados todos os dias a trabalhar com aquelas pessoas, a pensar no personagem, a fazer... E depois de repente... Às vezes temos logo um filme a seguir, portanto é mais fácil, começamos logo a trabalhar. Eu durante muitos anos fazia 3, 4 filmes por ano, portanto eu ainda estava a acabar um, já estava a estudar o outro. E as pessoas diziam assim: mas como é que tu estás a fazer um filme em inglês e agora estás a estudar um em francês? É o que é, o que dá, é o que há. Mas até me dava facilidade, porque era muito mais fácil estar a fazer uma coisa numa língua e depois mudar para outra língua, porque era completamente diferente. Eu conseguia separar, porque às vezes eu tinha que fazer, porque tinha muito pouco tempo para preparar um filme entre filmes. E sobretudo um período que eu tive em que trabalhava muito em Espanha também, portanto... Portanto, quando se tem esse outro filme para fazer, a pessoa não sente tanto o vazio, mas senão custa muito a desligar, porque de repente há um vácuo que acontece de repente ali, um vazio que fica ali nas nossas vidas. Que imagino que as pessoas que trabalham todos os dias, das 9 às 5 da tarde, não têm. Mas... Sim. É isso. Sim. Obrigado, Joaquim de Almeida. Já passaram 40 minutos. Já, mais até. Passou a voar. Isto de 40 minutos passa sempre assim a voar. Temos que fazer aqui um especial, não é? Uma versão que vai para podcast e podemos estar aqui à conversa sem estarmos tão limitados. Muito obrigada, Joaquim. Esperamos então ter novidades suas. Para já temos Velocidade Furiosa, também da Palace, temos um remake da Roadhouse, certo? Portanto... é ver o Joaquim de Almeida, seja no cinema, seja na Netflix, nas plataformas de streaming. Muito obrigada, Joaquim de Almeida, hoje em 40 minutos, na Rádio Observador. Obrigado, eu.